A vida é um desafio constante. E em muitos momentos as pessoas precisam de uma orientação para encontrar o caminho certo. É por isso que, como líder ou mentor, é fundamental que você dê às pessoas um ideal pelo qual lutar. Ao fornecer um objetivo ou uma meta clara, você ajudará as pessoas a encontrar um propósito em suas vidas. Isso lhes dará a força necessária para superar as dificuldades e continuar avançando, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Com o ideal em mente, as pessoas terão uma visão mais ampla. Isso lhes permitirá ver além dos obstáculos imediatos. No entanto, é importante lembrar que, embora as pessoas possam estar motivadas inicialmente, elas ainda enfrentarão desafios e dificuldades. Elas podem fraquejar ou até mesmo cair. Mas cabe a você incentivá-las a continuar lutando. Você deve ser um farol de luz que as orienta, oferecendo o suporte necessário para que possam se recuperar e seguir em frente. Fala pessoal, bom dia, meia agora, dia 8, segunda semana de janeiro. Passando aqui para dar um status para vocês, né? A gente começou efetivamente no dia 2, né? Já conseguimos, falando de meta aí, né? Conseguimos já 2 novos clientes na primeira semana. Lembrando, nosso objetivo deste mês é captar pelo menos 11 clientes. Para quem não sabe, tem uma assessoria de captação e aquisição de pacientes para clínicas odontológicas. E o meu objetivo, né? O objetivo da minha empresa esse ano é alcançar o faturamento de 3 milhões de reais. Dentro disso, a nossa meta agora de janeiro é captar 11 novos clientes para fazer parte da nossa assessoria. A gente já conseguiu fechar 2 novos contratos que vieram de contatos do ano passado, né? Então, dezembro normalmente é um mês ruim de fechamento, mas é um mês muito bom porque as pessoas estão se preparando para o ano que vem, não querem fechar nada, mas querem estar preparados já para o início do mês. Então a gente já fechou essas 2 contas. Essa semana também vão entrar mais 5 pessoas no time de vendas, né? Então a gente vai ficar com um time total aí de 7 novos BDRs, SDRs, pré-vendedores, como você queira chamar. A gente trouxe também uma pessoa já para ficar no time comercial, né? O closer, para apoiar ali o Luca, que é o meu sócio na área do head comercial. E o objetivo hoje é fazer o onboarding dessas pessoas, né? Agora de manhã às 9. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião de equipe para alinhamento da semana, alinhamento das expectativas e de prioridades. A gente vai apresentar esse time para todos. Então, contando aí com essas 5, 6 pessoas novas que estão entrando hoje, inclusive tem uma copywriter também que está entrando hoje para apoiar o time de criação, a gente já vai estar, se eu não me engano, com 20 ou 22 novas pessoas, 22 pessoas ao todo fazendo parte aí da assessoria para trazer o melhor resultado para os nossos clientes, mas também em busca aí do nosso objetivo de 3 milhões de reais. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho mais dessa rotina. Agora de tarde também vou começar a fazer a gravação de um treinamento para os nossos clientes, né? A gente está implementando um CRM com automação. Então a gente fez uma área de membros, a gente fez um mini curso ali para os nossos clientes, para eles entenderem como funciona essa ferramenta. Chama Como CRM, vou deixar na descrição do vídeo também, caso você tenha interesse em implementar e tudo mais. E aí no fim do dia eu mostro para vocês as nossas planilhas de metas e como que a gente chegou nesse objetivo de 3 milhões. Eu acho que é um aprendizado legal para quem está começando, né? No início a gente fica com muita dificuldade em entender qual que é o próximo passo, em entender como, né, o nosso potencial. A gente fica muito no curto prazo, muito na operação e não vê e não deslumbra o longo prazo. Tem até uma frase que fala que a gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. Então, você tendo clareza dos seus objetivos a longo prazo, você tendo clareza de todos os seus objetivos para fechar o ano com uma meta que você determinou ali, baseado na sua experiência, na sua expectativa, no seu desejo, fica muito mais fácil você se organizar
no seu dia a dia. Então eu vou mostrar um pouco mais no detalhe, inclusive quem faz parte da Transformação Milionária, né, que é o nosso grupo, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, a gente ainda, na gravação aqui, né, no horário dessa gravação, a gente ainda tem 4 vagas no valor promocional de R$19,90. Eu vou compartilhar a planilha, né, de objetivos para vocês mesmo preencherem, entenderem quais são os objetivos de vocês no ano, no trimestre, no mês, na semana, para vocês terem mais clareza na hora de alcançar a sua meta, ter clareza também no seu plano de ação, beleza? Então eu vou terminar aqui o meu cardio, vou ver um podcast, ver alguma coisa aqui para novos aprendizados. Eu gosto de separar essa manhã também para ter novos aprendizados. E aí vocês vão acompanhando aí o resto do dia. Primeira reunião com o time do ano. A gente tá aqui com mais de 20 pessoas aqui na reunião, bem bacana. Passando aqui para eles um pouquinho da expectativa do ano, expectativa de resultados, e trazer a galera junto aqui para os nossos objetivos. Acabei de almoçar aqui, de manhã agora foi bem corrido, a gente teve bastante reunião com a equipe, né? Eu mostrei um pouquinho, mas a ideia dessa reunião de fato foi pra gente fazer todo o acompanhamento, mostrar todo o objetivo, né? Entrou bastante gente nova, né? A gente já tá agora com 21 pessoas, então a gente teve que fazer um realinhamento mesmo de objetivo, um realinhamento de metas, um realinhamento de expectativas que a gente vem buscando para o ano, né, de alcançar os 3 milhões de faturamento. E depois eu comecei a fazer algumas ações, organizações de algumas consultorias que a gente faz, né? Então a gente faz consultorias, por exemplo, de implementação de anúncios para algumas clínicas que não conseguem ainda investir na nossa assessoria e estava bem bagunçada, a gente não estava colocando isso no ClickUp, né, que é a ferramenta de gestão aqui dentro da nossa agência. Já organizei isso agora de manhã, acabei de almoçar também. Agora de tarde eu vou começar a gravar alguns treinamentos do Como CRM, que é a ferramenta que a gente está implementando em algumas clínicas, né? A ideia dessa ferramenta é ajudar na automação de lembretes de agenda, de lembretes de retorno do paciente, também ajudar na organização do processo comercial. Então a EMA, nesse ano, a gente vem se posicionando como uma assessoria mesmo de captação e de aquisição, mas focada numa assessoria comercial para essas clínicas odontológicas, e a gente está implementando essa ferramenta. Então hoje eu vou finalizar uma parte do treinamento para distribuir para os clientes, e essa semana eu vou fazer alguns treinamentos ao vivo, né, presencial ali, algum deles para mostrar a rotina de como que eles vão usar essa ferramenta no dia a dia. Depois disso eu vou, no final do dia, mostrar para vocês como que a gente estruturou as metas aqui da EMA para 3 milhões de reais de faturamento, né? Quais foram os pilares que a gente colocou,
quais foram os planos que a gente definiu aí para o ano, montar ali num mapa mental. Vou ter que usar o computador para mostrar isso para vocês entenderem de fato como organizar a rotina e a agência de vocês também para este ano. Beleza? Vou tomar um café aqui e voltar de novo pro computador. Dando um status aqui para vocês também, isso aqui já é o nosso previsto para este mês. Então a gente já está com uma expectativa muito boa de faturamento, mas amanhã eu vou gravar para vocês um outro vídeo para explicar as metas de janeiro, e aí eu já dou um status também do quanto que a gente já tem expectativa, qual que é a nossa meta de fato, né, e como que a gente está alcançando esses objetivos. Mas só para dar um cheirinho para vocês, a gente já tem aí quase que todo o valor de faturamento previsto. Ainda entrou só 2 clientes esse mês e ainda para entrar mais 10 pelo menos. A gente tem bastante contato do ano passado que tem para fechar aí também. Só para vocês terem uma ideia, a gente está montando aqui todo um processo, né, para a pessoa conhecer o como, ele entender como que funcionam os funis, entender como é que é a rotina, né? Então o CRM, a ferramenta ajuda, mas ter uma rotina, uma organização, ela é muito importante. E aqui a gente traz vários materiais, desde fluxos, também parte de documento, né? Então aqui já tem várias documentações de como que o cara pode usar aqui, por exemplo, os funis, tudo isso ajuda aqui em trazer mais resultado, né? Então a gente hoje está muito mais virado para a parte comercial, né? Mais voltado para a parte de vendas do que de fato só captação através de anúncio. Acabei de terminar aqui o meu dia na assessoria, acabei de fazer todas as integrações das ferramentas, já fiz toda a parte de treinamento, né? Eu mostrei aí um pouquinho de como a gente está criando uma área de membros para os clientes que fazem adepto aí ao processo, a implementação da parte comercial. E eu só vou descansar um pouquinho aqui, uns 10 minutinhos. Já vou voltar ali para o computador justamente para mostrar para vocês como foi construído então, né, o nosso objetivo de 3 milhões, qual foi o nosso racional, como que a gente chegou nesse volume, para vocês colocarem isso em prática também na empresa de vocês, de como que vocês precisam criar esse racional de objetivos, de planos de ação, como que vocês vão organizar os OKRs, as metas da sua companhia para você alcançar a meta que você tem aí de objetivo. Como prometido, então, vim trazer aqui para vocês como que a gente, né, chegou no nosso objetivo de 3 milhões de faturamento, como que a gente traçou essa meta e como que a gente fez os estudos necessários e quais as ações que a gente vai fazer ao decorrer do ano. E vocês vão acompanhar aqui no meu canal todas essas ações sendo executadas, todos os resultados, o que deu certo, o que não deu certo, porque o objetivo do canal é esse, é mostrar para vocês como eu me organizo, como a minha empresa está organizada para alcançar os 3 milhões de faturamento. Eu tenho clara certeza que a gente vai alcançar esses objetivos, mas é óbvio que no meio do trajeto vão ter coisas que a gente elaborou e não deu certo, tem coisas que a gente não pensou e a gente vai incrementar, então isso faz parte da dinâmica de um negócio, tá? Então, como que a gente organizou as nossas ações? Eu vou olhar aqui para o lado mais para ir acompanhando junto com vocês, tá? Então, a gente separou as ações, basicamente, as definições em 4 etapas, né, na construção aqui da nossa meta. Primeiro ponto é a própria parte de estratégia. Então, no ano passado, por exemplo, a gente pegou um dia, o Luca, por exemplo, é o nosso sócio, ele mora em Curitiba, ele veio aqui para São Paulo e a gente fez uma espécie de imersão.
Então, a gente ficou das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite fazendo essas ações ali, pensando e estruturando todo o nosso projeto. E a primeira coisa que a gente organizou foi uma revisão de 2023. Então, a gente pegou todos os aprendizados do ano, em termos de aquisição. Então, aqui tem várias definições, né? Tem uma estrutura grande de SDRs, incluir o WhatsApp nos pontos de contato, criar e-mail marketing, ter um playbook de vendas. Então, todos os aprendizados que a gente teve no ano nesses pontos aqui, né? Tanto de aquisição, de marketing e de operação, porque dentro da operação, um grande diferencial, né? Uma coisa que fez muita diferença para a gente no final do ano passado foi começar a se posicionar mais como assessoria comercial. A gente trouxe uma pessoa para dentro do time, hoje é o Patrick que está fazendo essa frente, de ser um assessor comercial para a clínica odontológica, ou seja, ele está ali no dia a dia junto com a SDR, né, que é a secretária, hoje a gente fala que a secretária da clínica é a SDR, trazendo aí o nome, né, do que a gente coloca aqui internamente, a gente está instituindo dentro dos nossos clientes. E ele é o cara que fica todo dia entendendo por que não está agendando, por que não está comparecendo, e ele faz treinamentos de rotina com a equipe comercial dos nossos clientes. Isso fez uma baita diferença nos nossos resultados em relação à retenção. Então, em 2022, a nossa retenção média era de 3 meses, 4 meses. Né? Então, o cliente fechou hoje, ficava em 3, 4 meses com a gente. Hoje já no mínimo são 6 meses. O objetivo desse ano vai ser para 12, né, para 9 meses, desculpa. E estar posicionado nessa parte comercial, tá ali próximo, a gente acompanhando o time de vendas ajudou bastante a gente melhorar esses resultados. Tá? Então, e a parte de esteira de produto, que é algo super relevante. Grande parte das agências trabalham somente com anúncios, com tráfego pago, mas com o nível de consciência do mercado aumentando, o nível de complexidade do serviço automaticamente ajusta. Né? Então, hoje a gente não consegue mais só vender tráfego. Né? É claro que existem as empresas focadas nisso e vai ter um ICP, um cliente ideal para isso. Porém, o nosso cliente hoje ideal, ele não necessariamente precisa ter um processo comercial 100% estruturado. A gente vai estruturar isso para ele. E aí, depois que a gente fez toda essa revisão de 2023, a gente começou a entender um pouco da parte de 2024. A gente fez uma revisão de visão, missão e valores. Se você não tem ainda, faça, mesmo que seja só você. Você precisa ter uma visão da sua empresa, uma missão da sua empresa, porque você precisa começar a trazer profissionalismo para o seu negócio, mesmo que seja só você hoje. Lembra, você só está pequeno, mas você é uma empresa grande, e empresa grande tem visão, missão e valores. Então, gasta aí essa energia, investe essa energia para você entender para onde você quer ir com o seu negócio. E aqui, valores, a gente trouxe vários valores voltados aqui para a EMA Digital. Então, a gente trouxe valores super importantes para a gente aqui dentro da nossa companhia. Isso também é muito bom, porque à medida que você for crescendo e trazendo novas pessoas, você precisa trazer pessoas que estão alinhadas com essa visão, missão e valores da sua empresa. Depois que a gente fez essa revisão, a gente começou a entender a parte de estratégia, então de aquisição. A gente começou a entender mais do inbound, né? O inbound, para quem não sabe, é a parte dos anúncios, né? A parte de captação através dos anúncios, através de conteúdo. Né? Então, a gente começou a criar e-mail marketing, a gente começou a criar isca digital com e-books, com workshops. Então, isso ajuda a qualificar mais esse lead e a gente vai começar a investir no mínimo R$5.000 no ano, por mês, para fazer a captação através do conteúdo. Vai dar aí mais R$60.000 no ano. A gente vai começar a aumentar o time de prospecção ativa também. Hoje nós estamos com 7 pessoas. A ideia é que a gente permaneça com essas 7 pessoas até o final do ano. A parte de marketing, a gente tem que construir uma audiência. Então, o nosso foco como negócio é criar um ecossistema dentro do mercado de odontologia.
ser especialista não só nos anúncios, mas em toda a frente que uma clínica odontológica ela necessita para escalar o faturamento dela e crescer como um negócio. Então, a EMA Digital cada vez mais vai se especializar, por exemplo, essa parte comercial é muito legal, mas para frente a gente quer criar um programa de indicação dentro dos nossos clientes, por exemplo, então a gente precisa entender a dinâmica dentro dessa clínica e também construir uma audiência para a minha marca pessoal. Então, um dos objetivos do canal aqui, por exemplo, é de fato criar essa autoridade com o meu nome vinculado à EMA Digital, porque isso de fato ajuda a trazer mais autoridade e ajuda a agregar valor, consequentemente cobrar mais caro por isso. Participar de eventos de odontologia. Então, esse mês, por exemplo, a gente vai liberar um conteúdo mais para o final do mês sobre a CIOSP, que é o maior evento de odontologia da América Latina, que acontece aqui em São Paulo, e aumentar pontos de contato. A gente já está se profissionalizando no LinkedIn também. Tá? E o outro ponto da estratégia, a gente está, como comentei algumas vezes, a gente agora é especialista comercial para clínicas odontológicas, desvinculando um pouco da imagem de agência de marketing e trazendo e agregando mais valor para a nossa marca. Definido isso, a gente começa a entender o que eu preciso de oferta para alcançar esse ecossistema, para criar essa autoridade dentro do mercado e eu conseguir ali ter mais fontes de aquisição. São os produtos, criação de esteira. Então, a gente criou uma esteira com 3 frentes. Uma frente de serviço, então é uma unidade de negócio de serviços, onde vai ter a assessoria, que é a nossa própria metodologia, que a gente faz toda a implementação de marketing, de posicionamento, de treinamento comercial e de processo de vendas e automação com chatbot. Implementação comercial, então se a empresa, por exemplo, se a clínica odontológica já tem um processo de marketing bem estabelecido, mas não tem um processo comercial profissional, a gente entra somente com essa frente. Reativação de base, né? Então tem muita gente que tem muita ficha de paciente aberta, mas nunca fez nenhuma ação para reativar aquele paciente. Então a retenção é uma frente, é uma tendência para esse ano, né? Focar na retenção dos seus pacientes, porque está cada vez mais caro um novo paciente, está cada vez mais caro um lead, então você reter os seus leads ajuda a ter mais rentabilidade no seu negócio. E implementação de marketing também, como a gente já faz este ano. A gente vai para uma outra frente também educacional, de infoproduto, de mentoria em grupo e mentoria individual. Uma novidade que muito pouca gente faz, esse movimento, é abrir uma clínica odontológica. Então, a gente quer abrir a nossa própria clínica odontológica no segundo semestre. Definir os produtos, eu vou para a ação. Então, eu tenho que criar essa estratégia, criar uma tática, né, o plano tático para isso. Transformar essa estratégia em números, criar as ações para alcançar esses objetivos. E é legal para vocês terem essas premissas básicas para vocês construírem o seu plano. Então, as 3 principais: novos clientes por mês, o seu ticket médio e a sua taxa de retenção e de churn. Se você entender a média dos últimos 6 meses, você aplicar isso para todos os meses deste ano, você vai ver que você já vai ter um incremento de faturamento fazendo somente o que você já fez no ano passado. Vou mostrar aqui uma tabela que ajuda nesse cálculo. Mas você tendo isso, você consegue criar alavancas para incrementar. Então, eu só rodo um funil. Se eu aumentar, ao invés de fazer só anúncio, começar a fazer prospecção ativa, quantos novos clientes vão entrar por mês? Eu só faço gestão de tráfego. Se eu começar a fazer implementação de CRM, quanto isso vai ajudar a trazer novos clientes? Quais as ações que eu vou fazer para reduzir churn? Quais as ações que eu vou fazer para aumentar o ticket médio? Então, aqui, por exemplo, é uma planilha que eu desenvolvi aqui para a EMA, que mostra, que aqui é a premissa inicial. Então, por exemplo, se eu mantiver a base de clientes que entram todos os meses do ano passado, mantiver a minha taxa de churn e meu ticket médio, só fazendo isso, eu saio de um faturamento de 600 mil e vou para um faturamento de 1 milhão. E aí eu comecei a criar vários cenários aqui. Então, por exemplo, aqui. Então, se eu melhorar a minha taxa de lista, quanto que isso vai me gerar? 1,3. Se eu diminuir meu no-show, quanto que isso vai melhorar? Se eu melhorar minha taxa de conversão de vendas, quanto isso vai me agregar novas vendas?
se eu aumentar o meu retorno sobre o investimento de marketing, quanto isso vai agregar. Então, tudo isso a gente foi criando e a gente chegou nesse objetivo aqui, que é alcançar em 3 milhões aqui, 2,9 milhões de reais em serviços de assessoria, tá? E aí a gente colocou isso em um gráfico, que dá para ver aqui mais claro, todas as ações que a gente vai chegar. Então, só de fazer o que eu vou fazer, lá como eu comentei, 1 milhão. E aí depois as ações que a gente for incrementando, vai chegar aqui em 3 milhões, incluindo a mentoria e a clínica odontológica, a gente parte aí de 3 milhões e meio como objetivo de meta, como objetivo, de faturamento para 2024. Tá? Então, a gente definiu esses números, a gente parte aqui para estrutura e pessoas. Tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas é entendendo quanto que eu preciso entregar, né? Então, vamos supor aqui, eu vou fechar o ano com 120 clientes. Para 120 clientes, quantas pessoas que eu preciso pôr na operação para rodar essa base de todos os clientes? E aí a gente foi construindo isso em cima dessa estratégia. Tá? Então, para quem faz parte do grupo aí, né, da Transformação Milionária, eu vou disponibilizar para vocês este material, né? Então, vou criar alguma coisa um pouquinho mais fácil da dinâmica aqui para vocês irem incrementando, para ver o quanto que vai ir aumentando o faturamento de vocês. E eu vou disponibilizar também essa planilha, que é a planilha de objetivos e iniciativas. Então, aqui são, por exemplo, a ação que a gente fez, né? Os aprendizados de 2023, quais os objetivos que a gente vai alcançar, quais as metas que a gente vai entender, isso separado por mês, né? Então, tudo aqui certinho, quais as ações do primeiro trimestre, então o objetivo é validar processo, é documentar, é criar uma área de membros para os clientes, é reestruturar o time comercial, e aqui tem todas as ações do primeiro trimestre. Claro, eu vou mandar para vocês um template, né? Vocês vão criando as suas ações aqui também. Espero que vocês tenham gostado aí do material. Lembrando, quem estiver no grupo aí da Transformação Milionária vai ter acesso a esse template que eu comentei. Aproveita que ainda está no lote promocional de R$19,90 por mês. Inclusive, no dia 31 vai ter uma aula falando sobre processo de aquisição para pequenas agências. E eu queria, antes de encerrar, queria indicar um livro para vocês que eu estou lendo aqui, que chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. É um livro muito legal, bem curtinho, para quem ainda não tem o hábito da leitura. Ele traz sobre hábitos, sobre como que você pode se manter para você ter sucesso, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu vou deixar o link aí do livro, caso vocês tenham interesse em começar a fazer essa prática da leitura, que é muito importante para você que é CEO, né? Tem até uma pesquisa que o próprio, acho que o Joel J comentou, que um CEO, né, médio, ele lê no mínimo 60 livros por ano. Eu ainda estou nesse caminho, vou ler esse ano pelo menos 12 livros, mas se você quer ser um dono de empresa produtivo, sugiro você começar o hábito da leitura, beleza? Tamo junto!